Olá, essa é a nossa segunda videoaula do mini curso de Programação Orientada a Objetos. Nessa aula vamos falar sobre objetos, chamadas de métodos e entender o que é o encapsulamento. Na última aula criamos aqui a nossa classe mesa, né? Vimos que as classes são uma implementação de um modelo e criamos então aqui a nossa classe mesa, que é o modelo então do nosso problema, que é o restaurante caseiro hipotético, né? Onde o gerente ele quer calcular, quer armazenar o que os clientes consumiram, né? Para depois poder calcular a conta dos clientes. Então já que agora sabemos o que é uma classe, o que compõe uma classe, então agora vamos entender o que são os objetos. Um objeto ele é a instanciação de uma classe, ou seja, ele é a materialização de uma classe. Trazendo isso para o exemplo da planta baixa de uma casa, a planta, então, vimos que a planta é o modelo da casa. Então, a partir dessa planta, eu posso, então, construir a minha casa, construir uma casa. Só que a casa, então, é o meu objeto e a planta é o modelo. Qual que é a vantagem de eu ter um modelo para construir um objeto? O modelo ele pode ser replicado, então, para a criação de vários objetos. Então, eu posso criar vários objetos a partir de um mesmo modelo. Então, o objeto seria algo real, a materialização, e o modelo seria simplesmente a forma como o objeto deve ser feito. Então, a planta define como a casa deve ser feita. Então, isso seria uma classe. Uma classe define o que um objeto vai ter, que são os atributos, e como ele vai se comportar, que são seus métodos. Então, vamos criar aqui os nossos objetos. Vamos criar aqui, no nosso pacote código-fonte, clicando com o botão direito, novo. Vamos criar aqui um pacote para organizar. Vamos chamar esse pacote de principal. Dentro desse pacote, clicando com o botão direito dele, novo, classe Java, vamos criar uma classe. Classe tem que sempre começar com o nome maiúsculo. Vamos chamar essa classe de principal também. Principal. Opa, faltou o N aqui. Classe principal. Então, criamos a nossa classe principal. Vamos finalizar aqui. Bom, criamos. O NetBeans cria esses comentários. Você já sabe que pode apagar, né? Então, criamos a nossa classe principal em Java. Bom, essa classe principal, para a gente poder trabalhar com ela aqui e iniciar o nosso aplicativo, vamos criar aqui um método em Java chamado de método main. Basta colocar aqui public, Ctrl espaço, vai aparecer aqui para você, ó, public static void main. O que é o método main? Ele define o ponto onde vai iniciar a execução do seu programa. Então, em Java, todo programa inicia sempre a partir do método main. Então, dentro desse método aqui, vamos criar os nossos objetos. Bom, um objeto nada mais é do que uma referência a uma classe, ou seja, basicamente, ele é uma variável do tipo de uma classe. Então, vamos criar aqui uma variável do tipo da classe mesa. Ou seja, o que é essa variável? O que eu estou definindo quando eu escrevo aqui? Ó? Então, vou colocar aqui. Vai ser do tipo mesa, né? E o nome vai ser mesa 1. Então, o que definimos aqui? Definimos uma variável chamada mesa 1. Certo? E ela vai ser do quê? Do tipo mesa. Ou seja, ela vai conter tudo que existe em mesa. Os atributos e vai poder acessar os métodos da classe mesa. Então, isso que está sendo definido aqui através do tipo. Então, agora precisamos definir o que contém dentro desse objeto. Então, vamos atribuir a ele aqui um objeto do tipo mesa. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá, new mesa. Então, com new, você está criando, ou seja, instanciando um objeto aqui do tipo mesa, e atribuindo esse objeto à variável mesa,
que é do tipo da classe mesa. Então, você criou um objeto e atribuiu ele para uma variável. Isso aqui, então, mesa 1 acabou de se tornar o seu objeto. Você acabou de materializar o seu objeto. Bom, ele está dando esse erro aqui, ó. Só clicar na lâmpadazinha aqui, ó. Está faltando adicionar a importação para a classe mesas. Então, só clicar aqui em mesas que o NetBeans adiciona automaticamente a importação. Bom, então agora saiu o erro. Então, criamos aqui o nosso objeto. Bom, o objeto, ele é a materialização de uma classe. E a classe é simplesmente o modelo que vai definir como o objeto vai se comportar e o que ele vai ter. Né? Então, se é só um modelo, eu posso utilizar esse modelo para criar vários objetos. Então, simplesmente eu posso vir aqui, ó, criar uma nova variável do tipo mesa, chamar essa variável de mesa 2 e atribuir um novo, então new, então toda vez que eu colocar o new é um novo objeto do tipo mesa. Então, com o new eu criei um novo objeto e estou colocando esse objeto dentro da variável mesa. Então, isso aqui é uma instanciação de objeto. Então, posso criar aqui quantos objetos forem necessários. Se você observar aqui no nosso problema, temos aqui, ó, o gerente ele tem apenas 6 mesas no quadro branco dele, ou seja, no restaurante dele tem apenas 6 mesas. Mas e se ele resolver expandir o negócio dele e aumentar a quantidade de mesas? Como ele vai fazer para adicionar aqui as mesas? Bom, já aqui na programação orientada a objetos, isso é muito simples. Basta simplesmente ele criar um novo objeto. Então, mesa 3 vai ser o quê? Um novo objeto de mesa. Então, criou um novo objeto e assim ele pode criar quantas mesas ele forem necessárias. Ele não está mais preso a simplesmente essa quantidade de 6 mesas aqui. Ele pode adicionar quantas mesas, porque a partir do modelo que foi criado, mesas, ele pode criar diversos objetos. Bom, e todos esses objetos contêm todos os atributos, todos os campos que foram definidos na classe. Então, aqui, definimos aqui os atributos da classe mesa. Então, vai dizer o quê? Que cada objeto que criamos contém esses atributos também. Então, se cada um contém esses atributos, podemos, então, atribuir valores para esses atributos. Podemos colocar valores nesses atributos. Como vamos fazer isso? Então, já que criamos a nossa variável mesa 1, mesa 2, mesa 3, os nossos objetos, então vamos colocar aqui mesa 1 em Java. Para poder acessar alguma coisa que está dentro de um objeto, eu vou colocar ponto, ele vai mostrar tudo que eu posso acessar dentro de objetos. O que está em negrito são os métodos ou as variáveis que eu criei dentro do objeto. Bom, como as minhas variáveis lá foram colocadas como private, ou seja, elas só podem ser acessadas dentro da minha classe, certo? Então, private eu só posso acessar daqui de dentro. Como eu estou instanciando um objeto fora da minha classe, então eu não posso acessar essas variáveis, tanto é que elas nem aparecem aqui, certo? Então, os meus métodos são públicos, então eu posso acessar eles. Por que colocamos os atributos como private? Para garantir que ninguém de fora dessa classe mesa vai poder alterar esses atributos. Porque quem conhece a mesa e sabe como esses atributos devem ser alterados é somente a classe mesa. Então, quem conhece o objeto é a classe. Então, quem vai saber alterar eles são os atributos. Se eu simplesmente colocar aqui um atributo como public, vamos colocar aqui como public, para mostrar para vocês. Ó, agora o atributo aparece ali para mim, ó. Tá aqui, ó, de verde, ó, negrito em verde.
certo? Então, eu poderia simplesmente vir aqui e atribuir qualquer valor para ele livremente. Então, meus dados não ficariam totalmente seguros, porque quem sabe manipular esses dados é somente a mesa. Então, por isso que deve ser private aqui no nosso problema aqui. Então, o modificador de acesso é para garantir a segurança desses dados aqui, tá? Que é um dos princípios de encapsulamento que vamos ver daqui a pouco. Bom, então lá, private, então criamos um método que sabe como atribuir valores a esses atributos. Então criamos aqui os métodos set aqui, set cerveja, quilogramas, refeição, refrigerante 2 litros, criamos os métodos que sabem como atribuir valores. Então vamos atribuir aqui o quilograma refeição. Então você pode observar que o 7 kg refeição, ele pede aqui como parâmetro um valor decimal, como ele tem aqui, a double quilograma refeição. Então eu tenho que passar o valor decimal como parâmetro. Então vamos passar aqui como parâmetro. Então eu estou chamando o método 7 kg refeição e passando aqui como parâmetro. Então vamos supor que esse cliente ele consumiu 880 gramas, pesou 800, o prato dele pesou 880 gramas. Então, quer dizer o que? Estou chamando o método da classe 7 kg refeição, esse método que sabe como colocar lá, como atribuir valor, como colocar o valor no atributo quilograma refeição, certo? O objeto aqui de fora eu não sei, eu simplesmente chamei o método e ele que vai fazer esse trabalho para mim. Então, e esse objeto está implementado dentro da classe mesa. Então, é ele quem sabe como fazer isso. Então, chamei o método, passei os parâmetros necessários e pronto. Eu não preciso saber como ele vai proceder. Simplesmente uso o que já está definido dentro dele. Isso é chamado de encapsulamento, ou seja, os dados da mesa estão contidos dentro da mesa. E para acessar esses objetos, estou acessando através de métodos. Então, eu não preciso saber como ele vai fazer isso, tá? Então, isso é o princípio de encapsulamento, certo? Então, esse valor vai ficar dentro do meu objeto e eu vou acessar ele somente através dos métodos. Eu não preciso saber como esse método vai fazer isso, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar valores aqui para os outros objetos. Então, mesa 2, vou usar aqui o 7, vamos usar aqui o 7 kg. Vamos supor que o segundo cliente comeu 1 kg 340 gramas. E o terceiro cliente da mesa 3 comeu 3 quilos. Vamos pôr que ele comeu 3 quilos. Então, definimos então valores para os nossos objetos, certo? Mas aí você pode pensar assim: estou chamando o mesmo método, passando valores diferentes. Será que ele não vai sobrepor esse valor, ou seja, vai substituir esse valor? Então vamos ver aqui. Vamos escrever esses valores na tela então. Então vamos utilizar aqui o método systemout.println, que já é o padrão do Java, que é para escrever na tela. Então vamos colocar aqui mesa 1, colocar assim, quilogramas, ele vai escrever isso aqui na tela para mim. E vou mais aqui para concatenar com o quê? Mesa 1, ponto. Criamos um método na aula passada, os métodos get, que simplesmente vai pegar o valor do atributo e retornar para quem chamar. Então,
vai retornar o valor aqui para a função systemoutprintln. Como a função systemoutprintln escreve valores na tela, então vai escrever o valor que for retornado na tela. Vamos lá, get quilograma refeição, né? Opa, get quilograma refeição. Para fazer para os outros aqui, vamos fazer a mesma coisa. Systemoutprintln, mesa 2. Vamos concatenar aqui para mostrar na tela. Mesa 2, get quilograma refeição. Mesa 3 vai ser a mesma coisa. Então, vamos executar. Ó, você pode perceber, ó, para executar, é aqui, tá? Pode perceber que depois que ele executou, ó, tá lá, mesa 1, tá lá, 0,88, que ele tira o zero depois da vírgula, depois das casas decimais, tá? Então, tá lá, 0,88, que foi exatamente o valor que atribuímos aqui. Certo? Ó. Bom, tem aqui, ó, mesa 2, 1,34, que foi o valor que atribuímos. Mesa 3, a mesma coisa, o valor que atribuímos. Aí você pode pensar, mas se eu estou chamando o mesmo método, como é que esses valores ficaram armazenados? Bom, criamos objetos. Um objeto é a instanciação, ou seja, a materialização de uma classe. Então, cada objeto, ele é único. Ele contém, os atributos que estão dentro dele são uma cópia do que está dentro da classe. Então, eu posso atribuir valores diferentes se são objetos diferentes. Então, isso é um conceito de encapsulamento, ou seja, todos os dados de um objeto são de inteira responsabilidade do objeto, ou seja, estão contidos dentro desse objeto. Isso é chamado de encapsulamento. Isso garante a segurança também da informação. Então, garantimos a segurança de duas formas. Os dados estão contidos todos dentro de cada objeto e eles podem ser acessados somente por métodos dentro da classe mesa, que são os únicos que sabem como trabalhar, como manipular esses atributos. Ok? Então, acabamos de ver então o que são os objetos, que são a instanciação de uma classe. Então, instanciamos aqui os nossos objetos através do new. Então, para cada um atribuímos uma nova mesa. Depois que atribuímos a nova mesa, colocamos valores nos atributos dessa mesa, através do método setMesa. Se você pensar assim, o cliente da mesa 1 foi lá e quis repetir. Mesa 1, vou lá, vou setar quilograma refeição. Vou pôr lá que ele comeu mais 600 gramas, 0,600. Então, até agora, a mesa 1, ele comeu 0,880 gramas. Então, vamos colocar aqui que ele se alimentou, foi lá e comeu mais 600 gramas. Então, vai mudar o valor aqui, vou executar novamente. Agora ele comeu 1 kg 480 gramas. Por quê? O meu objeto setRefeição já sabe o que fazer, ele computa automaticamente isso. Toda vez que eu colocar mais, chamar o método e passando um novo valor, ele vai adicionar isso ao que o cliente comeu. Então, eu não preciso saber como esse método faz isso. Eu simplesmente chamo o método e passo como parâmetro o que é necessário. Então, o método já sabe como fazer, tá? Então, os meus dados estão contidos dentro dos meus objetos. Eu vou manipular eles chamando aqui os meus métodos da minha classe, certo? Então, por essa aula é só.